Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos virtualmente para esse Evangelho da Noite. E hoje nós vamos abordar um tema muito especial. Vamos falar um pouco sobre Chico Xavier. Como já se aproxima o 2 de abril, data de seu aniversário de nascimento, nós vamos então falar um pouco sobre a vida dele. Vamos lá. Em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, reencarnava esse espírito evangelizado, cuja missão iria transformar o Brasil no país com maior número de espíritas de todo o mundo. Um médium extraordinário, um filantropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. O seu nome de batismo era Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento. Foi substituído pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier, logo que publicou seus primeiros livros, Mudança Oficializada, em abril de 1966, quando chegou da sua segunda viagem aos Estados Unidos. Francisco Xavier, ou Chico Xavier, psicografou mais de 450 livros. Foram mais de 50 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, com todos os direitos autorais cedidos em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10.000 cartas, nunca tendo cobrado algo aos destinatários. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo, tendo vivido de forma altamente modesta por um pequeno salário derivado de tais empregos. O legado desse espírito iluminado ultrapassa as barreiras religiosas, e ele é reconhecido como um grande líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país. Informa o escritor espírita Richard Simonetti que Chico Xavier é um divisor de águas. O espiritismo no Brasil, dizia ele, pode ser apreciado antes e depois dele. Tão grandiosa e significativa foi a sua contribuição. Disse ele que era difícil para aqueles que tiveram a felicidade de desfrutar da companhia de Chico Xavier destacar onde ele foi maior, se na contribuição em favor da doutrina espírita, ou se no exemplo de humildade e dedicação ao bem, que lhe conquistaram respeito e admiração, até mesmo daqueles que combatem o espiritismo. O fato é que esse espírito de luz, ao longo de sua existência, visitou muitos hospitais, presídios, orfanatos, asilos, mesmo enfrentando sérios problemas de saúde. Mesmo com dificuldades de locomoção, saía às ruas em visita de auxílio. Contribuiu intensamente na assistência social, onde ia até as áreas carentes dos bairros na periferia das cidades, para distribuir cesta de alimentos e remédios. No Natal, chegava a visitar centenas de pessoas, numa peregrinação que começava no início da noite do dia 24 e ia até a madrugada do dia 25. Sempre no dia das mães, reunia os amigos e visitavam os presídios, cumprimentava e distribuía algum dinheiro e conversava com os detentos. Para Chico, vir ao encontro do povo mais humilde e ajudar os necessitados era uma missão, e assim
esse abnegado espírito de luz fez de sua vida um exemplo para ser seguido por todos nós. A vida de Chico Xavier, quando fui preparar esta mensagem, me fez recordar da parábola do semeador, conhecida como a parábola das parábolas. Ela traduz a vivência cristã em suas raízes mais profundas. Diz a parábola assim: e fluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus: saiu um semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu nos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, meus irmãos, fala do trabalho cristão, fruto da harmonia entre o mundo íntimo e o mundo exterior. Ou ainda, a nossa relação de amor incondicional com o mundo íntimo dos nossos semelhantes. Exatamente como fazia Chico Xavier. Nesta parábola, podemos compreender a verdadeira dimensão da doutrina espírita, porque ela nos mostra os graus de aprendizagem que os adeptos percorrem para atingir uma condição de espírito pacificado, como fora Chico Xavier, tendo, tanto na interpretação simplificada de Caibar Schutel, quanto na interpretação sofisticada de Huberto Roden, identificamos os 3 terrenos humanos que impedem que a semente frutifique. É, portanto, a parábola que trata exclusivamente da nossa responsabilidade individual no que diz respeito à nossa elevação espiritual. A parábola do semeador não trata da agronomia física, mas da agronomia metafísica. Trata do terreno imprevisível do livre-arbítrio humano, que decidirá livremente qual caminho percorrerá, o que fará dos tesouros divinos dado a ele. Nesse sentido, podemos analisar o que cada um de nós tem feito com o tempo, com a saúde, os bens materiais, tesouros divinos que Chico Xavier utilizou em favor do próximo, optando por fazer tudo o que estava ao seu alcance em benefício de todos. Para Caibar Schutel, a parábola do semeador sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa vontade com que recebem as verdades espirituais. O semeador, dizia ele, é Jesus, e os seus seguidores, os que falam em seu nome e pregam o evangelho que ele ensinou. Então, nessa escola de aprendizes, é todo o grupo, o dirigente, o expositor e todos os demais, porque todos nós, de certa forma, conhecendo a semente, também passamos a semear com bons ou maus exemplos. Quantas sementes, recordo, semeadas por esse espírito nobre que foi Chico Xavier. Em cada vez que ele psicografava uma carta consoladora a uma mãezinha com o coração em pedaços, cada vez que visitava uma família carente num bairro distante, cada vez que ele psicografava um livro repleto de ensinamentos para todos nós. Infelizmente, hoje, nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal qual ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas.
Uns revestem-nas de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornamentam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, a essência. Infelizmente, nos dias atuais, muitos pregam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nesses casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam os corações, mas endurecem-os. Não anunciam a palavra, mas fazem dela um instrumento para receber o ouro e as glórias. Nesta questão, recordo a simplicidade de Chico Xavier, mais do que a simplicidade, a humildade desse nobre espírito que sempre levava uma palavra de consolo, sem jamais dar lição de moral a ninguém e sem jamais cobrar algo em troca. Com absoluta coerência entre o que pregava e as suas ações, deu a todos nós um exemplo de que cada um pode fazer alguma coisa, mesmo que sejam coisas simples, em prol dos nossos irmãos mais necessitados. A semente são os ensinamentos sobre as leis universais. A semente é uma só e é sempre a mesma, que tem sido apregoada por toda parte, desde que o homem se achou em condição de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos nós, deriva do fato da variedade das desigualdades dos espíritos que existem na Terra, nos ensina a doutrina espírita. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberdade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrestres, às diversões passageiras. Então, na vivência social cristã e nos centros espíritas, a semente é a proposta de reforma íntima através das oportunidades de trabalho. Para difundir e ouvir a mensagem de Jesus, é preciso que não a rebaixemos, mas que a coloquemos acima de nós mesmos. Então, poderíamos dizer que a semente que caiu à beira do caminho é quando nós passamos ou passam por nós, melhor dizendo, todas essas ideias grandiosas, todos esses ensinamentos, mas passam como relâmpagos na noite escura, sem gravarmos nenhuma delas. É como o aprendiz que recebe os ensinamentos, mas ainda está sonolento, como uma criança, distraída pelas cores e pelos sons do mundo exterior. Isso nos leva a compreender, mais uma vez, a grandeza desse espírito que foi Chico Xavier, que desde a infância teve todas as dificuldades no seu caminho e ainda assim não se deixou distrair com as ilusões do mundo. A semente que caiu sobre a pedra é quando estamos com o coração ainda obscurecido, ainda muito duro, como uma pedra, impenetrável às novas ideias, aos conhecimentos libertadores, isto é, aberto para conhecer novas experiências que podem quebrar a nossa rotina e o sentido pequenino das nossas vidas. Então, recebemos a proposta de mudança, mas não permitimos que se opere a mudança dentro de nós, no nosso íntimo. Passamos a racionalizar tudo, ligando nossas defesas e nos tornando refratários aos novos conhecimentos. Na escola de aprendizes, no campo de trabalho que abraçamos, é a condição em que muitos de nós, infelizmente, ainda nos encontramos. Aceitamos os ensinamentos e as tarefas, mas de forma parcial e repleta de condicionamentos. Isto é,
Escolhemos somente aquilo que nos convém. Disso resultam os melindres, as decepções, as divergências pessoais com os companheiros e, finalmente, o desejo de desistência. Chico Xavier jamais se deixou abalar e jamais se afastou da sua missão, mesmo nos momentos mais difíceis de abandono, de fome, de dor. Ele permaneceu fiel aos seus ideais. Sei que muitos vão dizer assim: mas foi Chico Xavier, e eu sou muito fraco, eu ainda não sou evoluído como um Chico Xavier. Por isso nos ensina a doutrina espírita que Jesus sabe exatamente quem somos, conhece cada um de nós e não espera de nós grandes milagres de transformação, mas sim o esforço constante para a prática do bem, fazendo o melhor que conseguirmos e recomeçando sempre a cada queda, a cada engano. Então podemos dizer que a semente que caiu nos espinhos é quando permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, as nossas imperfeições e as dos outros também, sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer em suas proximidades. E, finalmente, a semente que caiu na boa terra é quando conservamos a boa vontade, nos ensina a doutrina espírita. Isso nos dá coragem e disposição para removermos todos os obstáculos que aparecem. A boa vontade elimina o medo e afasta os sentimentos defensivos e as reações instintivas. E isso nos torna mais humildes e passamos a não ter pena de nós mesmos, a não nos fazermos de vítimas. A boa vontade mantém acordada a nossa consciência e, por isso, vigilantes, podemos distinguir em nós o que é tentação e o que é uma má inclinação. A oração e o auxílio por nós e pelos outros é uma demonstração de boa vontade. Então, nos ensina a doutrina espírita que a boa terra é o mundo, é o discipulado de Jesus. Que a boa terra são todos aqueles que atendem ao chamado do Mestre Divino. Que a boa terra são todos aqueles que colocam a candeia no velador e não embaixo do alqueire. Que não guardam somente para si as benesses recebidas do plano espiritual. A boa terra são as mãos que produzem, que semeiam, as mãos que afagam, que trabalham, as mãos que alimentam. São a boa terra. A boa terra é todo aquele que faz todo o bem que consegue fazer e ora para que não falte a ele as oportunidades de praticar cada vez mais a caridade. Então, meus irmãos, como se aproxima a data de nascimento desse grande espírito que foi Chico Xavier, rendemos a ele essa noite a nossa gratidão por trazer tanta luz através da sua mediunidade, tanto conhecimento, tanto exemplo de amor ao próximo. Certamente ele continua no plano espiritual trabalhando intensamente em benefício da nossa humanidade. E como estamos passando por esse período tão difícil com essa pandemia, recordemos o exemplo de Chico Xavier, que apesar de todos os problemas que passava, procurava sempre manter a esperança e a fé, carregando a certeza de que tudo passa e tudo irá melhorar sempre, a cada dia. Procuremos, então, não nos ater em demasia às notícias ruins, nos envolvendo numa sintonia pesada de dor e de aflição. Busquemos o benefício da prece para nos fortalecer e cultivarmos o bom humor, mesmo nesses dias de tanto sofrimento, porque Jesus é o Senhor das nossas almas e jamais nos abandonará.
Então, como de costume, eu vou encerrar a mensagem desta noite com um pequeno poema, mas para isso eu vou narrar um fato que o originou. Um fato ocorrido com Chico Xavier. Muitos duvidavam, na época, da veracidade de Chico Xavier. Então, certa vez, um jovem padre, durante o enterro de um amigo em comum, aproximou-se dele e lhe disse: andam dizendo que você recebe mensagens do outro mundo. É verdade, disse o Chico. Sinto que alguém se apossa do meu braço para escrever as mensagens. Pois tenha cuidado, disse o padre. O espírito das trevas tem muita astúcia para seduzir para o mal. E Chico replicou: mas os espíritos que se comunicam através de mim só ensinam o bem. O padre não se convenceu e logo disse: vejamos então. Estamos no cemitério, acompanhando um amigo morto. Será que há por aqui algum espírito desejando escrever? Desafiou, puxando um papel branco do bolso. O Chico apanhou o papel, concentrou-se e, minutos depois, escreveu um soneto intitulado Adeus, assinado pelo espírito da poetisa Alta de Souza, com o qual, então, eu encerro a mensagem desta noite. O poema diz assim: o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves do altar em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta no azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos ilumine, nos proteja sempre, nos dê muita força para vencermos todos os obstáculos do caminho. Muito obrigado e sigamos o Cristo.